propor para nós essa manhã que todas as demais questões da boca, a questão dos olhos e a questão dos pés, está derivando e relacionada ao guardar o coração. Então, quando nós nos aprofundamos aqui, nós vemos que no Antigo Testamento o coração era entendido como a alma e a mente do ser humano. Quando está sendo dito aqui, guarda o teu coração, significa, num conceito estendido, guardar sua mente, guardar sua alma. E o nosso coração é enganoso, como diz lá em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nosso coração é naturalmente corrupto, irmãos. Nós nascemos escravos do pecado. Nascemos nessa condição de escravos. E Jesus vem para restaurar o nosso relacionamento com Deus e mudar a nossa condição. Mas o que é exatamente guardar o coração? Nesse contexto de Provérbios, que ele está falando sobre a sabedoria, né? É um livro sobre a sabedoria. Guardar o coração seria reservar o nosso coração para coisas sábias e nos afastarmos da impiedade, afastarmos o nosso coração do caminho do pecado. E por quê? Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Procede a capacidade de viver com alegria e com vigor. Porque dentro do nosso coração está a capacidade de vivermos para Deus. Se o coração estiver corrompido, essa infecção pega logo, rapidamente, todo o nosso corpo. E eu gostaria de adicionar 2 versos de Cristo sobre isso. Em Lucas 6,45, ele diz: o homem bom do seu bom tesouro, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E em Mateus 15:19, diz Jesus: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então aí está a importância de termos um coração puro. O salmista fala sobre um coração puro em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou um espírito estável, em algumas versões. Alguns versos que eu não vou ler, mas só para vocês saberem, a Bíblia nos adverte a evitar em relação ao coração. No Salmo 12:2, um coração duplo, aquele coração que é instável, está aqui, está ali, não está em lugar nenhum. Evitar um coração duro, Provérbios 28:14. Evitar um coração orgulhoso, Provérbios 21:4. Evitar um coração incrédulo, Hebreus 3:12. Evitar um coração frio, Mateus 24:12. Então, o coração é de suma importância na palavra de Deus. Que nós possamos buscar ter um coração puro e evitar a incredulidade, a ambiguidade, o orgulho e a frieza de coração. A seguir, o texto vai falar sobre a boca, os olhos e os pés. Como eu falei anteriormente, eu acredito que como uma continuidade, como uma extensão de guardar o seu coração. No verso 24 ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então é fácil imaginar que se o nosso coração é naturalmente corrupto, sem Cristo, o que entra e sai dele naturalmente é corrupção. Ok? E grande parte dessa corrupção vem pela nossa boca, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos também, apesar de o texto não mencionar os ouvidos. Então nós precisamos, como cristãos, como servos do Senhor, estar atentos a isso. Palavras enganosas e perversas devem ser evitadas, abominadas. Palavras enganosas e perversas encobrem motivações enganosas e perversas, intenções e ações enganosas e perversas. Devemos ter repulsa por todo tipo de maledicência, mentira, fofoca, calúnia. Eu estava lendo ontem um teólogo famoso falando sobre meias-verdades e resmungos da moda. Eu fiquei pensando, o que são os resmungos da moda, né? Alguma coisa que está na moda resmungar. Talvez eu não estou tão na moda assim que eu não consegui lembrar de um resmungo da moda nesse momento. Mas a gente tem falado muito sobre meias-verdades, né? Ou pós-verdade.
questões da internet, compartilhamentos de redes sociais, que às vezes a gente posta e nem sabe se é, se não é. Estava falando com o pastor Alexandre outro dia, existe já a tecnologia para você grava um vídeo com um ator que imita alguns gestos e coloca através de realidade virtual uma pessoa, e você fica achando que foi a pessoa. Fizeram isso com o Obama no ano passado, né? Parece o Obama falando, é o Obama, a voz do Obama, o corpo do Obama, falando coisas assim que de natureza duvidosa, mas não era ele, né? Depois foi comprovado, era um ator se passando. Foi feito de propósito para mostrar que era possível fazer daquela forma, não foi a oposição, não. Mas só para dizer que a gente precisa ter cuidado com as fotos que a gente compartilha, com tudo que chega aos nossos olhos. Vocês lembram, no nosso retiro 2 anos atrás, nós recebemos o pastor da Calvary de Corpus Christi, no Texas. Vocês lembram ele contando sobre como a igreja lidou com o caso de falso testemunho? A pessoa, uma mãe que foi acusada ali de negligência ao seu filho, foi presa, ficou 7 ou 8 anos na prisão, se não me engano, por um falso testemunho. E a igreja colou do lado dela e apoiou até que tudo fosse provado, até que o juiz do caso fosse trocado e até que ela fosse inocente e voltasse para sua família. Então, o falso testemunho, a fofoca, a mentira é algo muito sério, irmãos. É algo muito sério. Tiago fala que a língua é um membro difícil de ser controlado. Então nós devemos vigiar bastante a pureza da nossa língua, a pureza do nosso coração. Depois o texto fala sobre guardar os nossos olhos. Os teus olhos, versículo 25, olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Muitas vezes eu ouvi e li esse texto pensando, bom, os olhos, né, é o que entra, então a gente deve evitar, né, a pornografia, o excesso de TV, de internet, de WhatsApp, de games, de tudo, e com o olhar de ser esse o objetivo do texto. Mas ontem, lendo e estudando com algum material de apoio, eu percebi esse detalhe, né, as tuas pálpebras olhem direto para diante de ti. Ou seja, parece nos fazer crer que o primordial aqui é você olhar para o alvo. É você olhar para a direção, ter os olhos fixos em Jesus, como diz um texto lá de Hebreus que daqui a pouco a gente lê, né? Olhando firmemente para o alvo. E ao você olhar para o alvo, obviamente essas coisas todas que você deve evitar, você vai evitar. Então, não é na tua própria força, não é na nossa própria carne que nós vamos evitar todas essas coisas que nos fazem mal. É olhando para o alvo. E ontem, isso foi bem latente para mim quando estava estudando esse texto. Com o texto a gente vê essa ligação com o objetivo, com o alvo, olhar para frente, não dar atenção para as distrações que nos desviam do alvo. Ter a palavra de Deus sempre em foco e não atender às demandas do mundo e da carne. Porém, quando a gente aplica isso de uma maneira prática, a gente chega assim nesses pontos que eu mencionei anteriormente. Nesse último feriado do Carnaval, nós não fomos no retiro, não tivemos retiro na igreja, e eu e minha família nós fomos para São Paulo. E num dos dias nós fomos para o Parque da Mônica. Muito legal, recomendo aos pais, se puder levar os seus filhos, é muito bacana. Em dado momento, teve uma apresentação teatral da Turminha da Mônica. E foi bem interessante porque havia ali um quinto personagem, que não era da turma, que era o Chatonildo, que ele morava em uma outra vila chamada Chatópolis. E lá em Chatópolis as pessoas só se comunicavam pelo celular e pelo tablet e pelos games. Eles só faziam isso. Então era um personagem quadradão, que andava assim, com o seu tablet na mão, o celular na outra, e ele morava em Chatópolis, ele era o Chatonildo. E a turminha chamava ele para brincar e ele não queria, porque ele morava em outra cultura e tal. E a turminha vem explicando para ele que existe pular de corda, que existe balancê, que existe peão, que existe, né, jogos de tabuleiro. E aí, ao longo do processo, ele vai se convertendo e vai achando isso tudo muito legal, que ele desconhecia. Então, ali, né, a produção, né, do parque
incentivando as crianças a brincar essas brincadeiras antigas e ter um uso controlado dos seus devices, né, dos seus aparelhos. Interessante que até tem uma hora que tem um diálogo assim, poxa, mas na vila de vocês aí não tem celular? O Cebolinha, tem sim, vamos fazer uma selfie, mas tem hora para tudo. Então esse é o ponto. Tudo que é em excesso é ruim. E nós, como pais, aqueles que têm filhos, devemos ter atenção com relação a isso. Nós temos que zelar pelos nossos filhos e não apenas zelar. Temos que lutar por eles. Temos que lutar por eles. Então, esse é o foco. Guardar os olhos dos nossos filhos. Vocês viram essa tragédia que aconteceu em Suzano essa semana? Onde jovens entraram na escola atirando, fantasiados com um personagem de um videogame. Então o videogame é ruim em si? Talvez não, talvez sim. Eu não conheço esse game especificamente, não sei se alguém conhece. Talvez ele seja ruim em si mesmo, mas talvez não. Talvez seja só o excesso. Horas e horas e horas e horas de videogame que acaba afetando a mente das nossas crianças. Então nós, como pais, devemos zelar por isso. Olhar para frente, olhar para o alvo, guardar os nossos olhos também tem a ver com estar atento, ter atenção. Estar atento às situações, estar atento às necessidades do outro, estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu lembrei de um exemplo bem interessante. Vocês lembram quando Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná? Ele está numa festa de casamento, certo? De repente acaba o vinho, ok? Quem é que diz para ele que o vinho acabou? Alguém lembra? Eu ouvi já. Maria, mãe dele. Maria, mãe dele, diz, filho, o vinho acabou. Como é que ela sabe que o vinho acabou se ela era uma convidada? Ela devia estar sentada sendo servida, certo? Mas estava atenta. Então, ou ela estava sentada sendo servida, em algum momento levantou para ajudar, para servir também, porque viu uma necessidade, pode ser, uma linha. Eu já vi alguns teólogos defendendo isso. Que significa que ela estava atenta de qualquer forma. Ou ela estava sentada sendo servida numa boa e viu uma movimentação estranha, procurou saber o que estava acontecendo e descobriu que acabou o vinho. Mas tudo começa em ter atenção. Se ela não tivesse atenta, ela não poderia talvez falar para Jesus que o vinho tinha acabado. Então guardar os nossos olhos também tem a ver com ter atenção. Ter atenção no contexto, o que está acontecendo ao nosso redor, as necessidades do outro e etc. Mateus 6, 22 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, os olhos são muito importantes, gente, para nós guardarmos os nossos olhos. E tem coisas que... Nós seguimos um Deus vivo, certo, irmãos? Nós não seguimos um Deus que nos coloca regras e proibições de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Mas tem coisas que nós precisamos sondar os nossos corações. É realmente necessário ficar vendo horas e horas seguidas aqueles jornais do estilo escrachado, da Atena, essas coisas assim? É necessário? Edifica aquele tipo de notícia de uma forma bem, às vezes, exagerada. Novelas, começa no Vale a Pena Ver de Novo, às 3 da tarde, vai, né? Vai, diretão. É necessário? Edifica. Eu não estou querendo dizer que é pecado, mas eu estou perguntando, levando-nos uma reflexão. Edifica? Tá bom, vamos atingir todas as faixas etárias, não vamos falar só de novela, vamos falar das séries, seriados que vocês gostam, jovens. Esses seriados da moda e tal. Pega e vai direto lá no... Como é que chama mesmo quando emenda? Pega sábado de manhã e vai direto? É maratona, né? Vocês chamam? Maratona do Game of Thrones. Diretão, sábado o dia inteiro. Precisa ser dessa forma? São só reflexões. São só reflexões. Pode ser qualquer outro, é o nome que eu lembrei. Eu nem sei do que se trata, para falar a verdade. Mas é só uma reflexão. Como estamos usando o nosso tempo, como estamos
gerenciando aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Só estou falando de coisas que não são pecaminosas. Não são, mas existem coisas que são. Por exemplo, pornografia. Homens, como estamos lidando com isso? Porque essas coisas vêm, às vezes, sem você buscar. Estava mostrando para minha esposa outro dia no Instagram. Ela vai lembrar. O Instagram tem lá um botão de busca que tem agora uns canais que aparecem para você, né? Aí tem lá lutas, estilo e moda. E quando você bota lá estilo e moda, a nova moda das moças é fazer, se autoproduzir em fotos sensuais e que aparece ali, você não está nem buscando aquilo e não é pornográfico, é sensual. E aí a pergunta é, aquilo edifica? Precisamos estar aos pés do Senhor e saber como gerenciar o nosso tempo, as nossas emoções, aquilo que entra pelos nossos olhos e aquilo que entra pelos nossos ouvidos também, para que nós possamos fazer o quê? Como a gente leu no primeiro texto, permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo e deixarmos de ser escravos do pecado. Claro que nós vamos pecar, mas nós não somos escravos do pecado, nós somos servos do Senhor. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, nós também que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vê como é diferente? Tem coisas que nos atrapalham. Elas não são necessariamente pecaminosas, elas só nos atrapalham. Mas tem o pecado que nos envolve. A gente tem que se livrar dos dois. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Isso tudo tem a ver com o próximo ponto, que é o dos pés. Verso 26 de Provérbios 4. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem orientados. Não te inclines nem para a direita e nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. A ideia aqui é simples, é não nos desviarmos do caminho da sabedoria, é você se manter no caminho proposto pelo Senhor. Ponderar é pesar na balança, né? Pesar. E ser sincero consigo mesmo para examinar se o seu caminho é bom diante do Senhor. Não fazer nada de forma precipitada, tempestiva, agir com coerência, com cautela, ser estável. E principalmente, né, quando ele fala não te inclines para a direita nem à esquerda, é sempre a gente estar trilhando o caminho do Senhor com cuidado com os extremos. Uma forma da gente aprender com Deus é a gente ver o que já aconteceu no passado, aquilo que Deus já fez por nós, lembrarmos das vitórias que Deus já nos deu e aprendermos do Senhor, os erros que nós já cometemos, as situações que nós já vivenciamos, e nós podemos, então, ter um caminho reto diante do Senhor, usar as lições aprendidas, né? Porque, infelizmente, às vezes nós nos vemos andando em círculos. Você já deve ter se sentido assim. É sempre, se você nunca se sentiu assim, talvez você conheça alguém próximo a você que se sente assim. A pessoa sempre anda em círculos e aquela questão específica sempre está à tona. Mesmo equívoco, a mesma procrastinação, a mesma persistência. Então a pessoa precisamos ponderar a vereda dos nossos pés e trilharmos o caminho do Senhor. Um exemplo que eu ouvi e eu gosto é o do diapasão. Não sei quem conhece um diapasão além do Vinícius e do Kleber. Conhece, Tata? É um pequeno instrumento que é usado para afinar outros instrumentos. Ele geralmente tem uma nota, uma frequência lá, e você afina os outros instrumentos. Então, ao nós estarmos afinados com Cristo, porque essa é uma palavra que a gente está refletindo hoje, que é individual. Praticamente tudo que nós falamos até aqui são questões individuais, são questões do indivíduo. Eu estou aqui falando, tentando ser usado por Deus de alguma forma, você está ouvindo, refletindo na sua vida, mas não tem nada de coletivo. Porém,
ao cada um de nós estarmos buscando, estarmos afinados com esse diapasão, que é a palavra de Deus, se eu estou afinado, o Marcão está afinado, Dudu, Vinícius, Camilo, todos nós, a possibilidade de desentendimentos, atritos e todas essas questões que falamos aqui entre nós diminui sensivelmente. Sensivelmente. Eu estava lendo ontem, um pastor postou numa rede social um trecho de um livro do George Whitefield, onde ele manda uma carta para o seu amigo John Wesley. Um era calvinista e o outro era arminiano, eles eram melhores amigos. E um fala para o outro algo do seguinte sentido: eu te amo profundamente, eu amo a sua alma, a sua vida profundamente, e nada das nossas diferenças de opinião jamais vai suplantar a nossa amizade em Cristo. E um dia nós vamos entender o porquê pensamos tão diferentes ao longo da nossa vida. Um dia Cristo há de nos dizer o porquê disso. Algo nesse sentido, eu não lembro exatamente as palavras, infelizmente não trouxe aqui para ler para vocês, mas isso é importante, que nós, quando estamos afinados com a palavra de Deus e com o ensino do Senhor, a vida em comunidade também se torna muito mais fácil, porque nós vamos estar permanecendo em Cristo. Ele é a videira. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim nada podeis fazer. E lembrando, para finalizar, gostaria de reler aquele texto que nós lemos no início, lembrando aqui do contexto, né, que nós possamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, evitar a falsidade da nossa boca, desviar os nossos olhos, os nossos pés do mal. Por quê? Porque disse Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a gente possa, irmãos, desfrutar dessa liberdade em Cristo, que nós possamos irradiar essa liberdade para o mundo, que nós possamos estar atentos à necessidade do outro, do nosso próximo, e que possamos ser edificados e aprender cada vez mais do Senhor. Amém?